Vandesso, boa tarde. Para o site Eu Pratico Esporte, o que é que a gente pode dizer para o torcedor do esporte para convencê-lo a votar na chapa da oposição? Em primeiro lugar, eu diria que talvez não precisa muita coisa para convencer o torcedor da nação rubro-negra. O torcedor da nação rubro-negra, o associado do esporte, que não é só o futebol, é o clube no seu todo, que o esporte não é Esporte Futebol Clube, é Esporte Clube do Recife. O que nós temos que dizer, o que é que nós pretendemos para refundarmos o esporte? Nós precisamos, primeiro, trazer o esporte a voltar a ser campeão. Um esporte vencedor, um esporte que tenha alegria no coração do torcedor rubro-negro, ver jogadores na seleção brasileira principal. Ver no coração rubro-negro, no semblante do rubro-negro, o riso, a satisfação de ser campeão pernambucano, ser campeão da Copa Nordeste, voltar a ser campeão, bicampeão da Copa Brasil. Então é esse o espírito do futebol. Então no futebol, as pessoas que hoje fazem presente em nossa chapa são pessoas de grande serviço prestado ao clube, não só no futebol, mas também no patrimônio, nas áreas de esporte amador. E no futebol não se discute. Tem a minha pessoa, que tem o maior número de títulos como presidente conquistado na história do esporte. Tem a primeira Copa do Nordeste que foi conquistada em Maceió na minha gestão. Tem o Campeonato da Copa Brasil, conquistado por Milton, também um campeonato pernambucano. Tem Branquinho, que foi campeão pernambucano também. Enfim, é um lastro de pessoas que têm uma experiência larga no futebol. E além do futebol, como eu disse, o esporte não é Esporte Futebol Clube, o esporte é do associado. Vamos trazer de volta o esporte o dia todo. O esporte o dia todo, o que é isso? O associado do esporte está no final de semana com seus filhos, com sua família, participando do lazer nas categorias de futebol de salão, de basquete, aquilo que mais convier ao associado. Então, isso é um convívio social. O esporte não teve uma festa esse ano na sede. O esporte sempre teve grandes festas e o associado não pagando nada. O associado do esporte hoje, ele só tem dever, que é pagar. Então, direitos, zero. Então, nós vamos darmos ao associado o direito dele pagar o seu clube, mas ele usufruir do seu clube. Então, vamos criar, nessa gestão, a vice-presidente de operações, que será capitaneada por Murilo Galvão, que é simplesmente a pessoa que coordenou todos os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, é uma pessoa extremamente capacitada para organizar essa entrada do associado. As pessoas que vêm aqui no Esporte Dia de Jogo são os verdadeiros heróis, porque é um verdadeiro sacrifício ter acesso às dependências do clube. Então, Murilo será, com a experiência mundial, a pessoa responsável pela parte de operações. Vamos criar uma vice-presidência que eu acho de suma importância, na minha opinião, e na opinião de todos que fazem o grupo. Todos aqui que participam de jogos, vocês veem a quantidade da frequência feminina, tanto da mãe, como da filha, como da neta. Normalmente é acompanhado pelos seus namorados, seus noivos ou seus maridos. Então, essa massa feminina rubro-negra, ela terá sim voz e vez na nossa administração. Nós temos que contemplar essa quantidade de torcedores que são tão quanto apaixonadas quanto os homens também são. Quantas mulheres você vê, dia de jogo, chorando, que é o que mais fizeram esse ano, quando o esporte perde uma partida. Então, esse ano choraram muito. E a gente tem a certeza absoluta que nós vamos recuperar a alegria, porque de tristeza chega. Nós não podemos continuar com o clube tendo um orçamento que teve esse ano de 113 milhões para estar disputando uma zona que era prometida, que era o G4, mas acontece que o alfabeto mudou. Está buscando sair da zona Z4. Então sai do G para o Z. Eu acho isso uma vergonha para o torcedor rubro-negro, embora reconheça que o torcedor do esporte são verdadeiros guerreiros.
Porque você vê um time nessa situação, mesmo com esse ingresso de graça, você bota 25, 22 mil pessoas. Então tem aqui, eu agora, obrigação de elogiar o comportamento dessa torcida, que é uma nação que eu tenho certeza, porque eu sou amado pela nação rubro-negra. Aonde eu me encontro, eu só encontro elogios. Aonde eu passo, eu só encontro elogios. Por quê? Isso é um legado que ficou. Hoje, a maioria das pessoas que tem em torno de 30, entre 25 e 37 anos, foram todos associados, torcedores do esporte, hoje criado na década de 90. E com 2008, reforçou mais ainda com a Copa Brasil. Então, eu digo a vocês que essa turma, como eu chamo, esses meninos dessa época, é uma nova geração definitivamente concretizada nesse espaço da nação rubro-negra. Nós estamos falando de mais de 4 milhões e 200 torcedores do esporte, espalhados por esse Brasil afora. Se você viaja para fora do país, nunca vi deixar de acontecer de você não ver uma camisa rubro-negra em Miami, em Nova York, em Lisboa. Então, isso para a gente é uma satisfação terrível, porque a gente sente o orgulho de ser torcedor do esporte. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Nós voltaremos fortemente com os departamentos de amadores. Terei a alegria de ver, a voltar ao nosso clube, a quantidade de famílias trazendo seus filhos para praticar diversos tipos de esporte, tipo salão, basquete, vôlei, natação. Acabou. O esporte não tem mais nada. Um patrimônio literalmente prejudicado pela falta da sua manutenção. Aqueles que são sócios, que teriam direito a jogar nas quadras de tênis, nas quadras cobertas de tênis, estão interditados, porque a quadra está interditada. Se a eleição, dia 16, que eu peço a Deus muito que não chova, porque senão vai ter que transferir a votação para outro canto, porque a sede está literalmente destelhada. Então, se eles providenciarem daqui para lá um remendo de urgência, um tapa-buraco, então será uma solução. Agora, eu digo a vocês o seguinte, eu não tenho medo, eu não sou um cara medroso, eu sou destemido, vou enfrentar a bronca financeira com muita força junto com todos os companheiros que farão a diretoria do clube. A situação é complicada, é muito complicada, com um orçamento de 113 milhões para esse ano, que já transportou para o ano que vem um balanço que está aprovado no Conselho, já com rombo de 20 milhões. A receita do esporte até 2024, de antecipação, ela já foram antecipada em nível de 70 milhões. Já temos um pepino para o próximo presidente de 2018, um pepino de 10 milhões para ser pago. Então, mas isso não intimida. Eu tenho certeza absoluta que eu vou contar com a torcida do esporte, com o torcedor em campo, com o associado, que já tem um bom número, pelo que nós sabemos, mas que esse número vai se multiplicar, porque não tem coisa melhor na vida, companheiros, do que família. Família é tudo. E a família foi expulsa do esporte, mas ela vai voltar. Assim como o departamento feminino, como eu disse a vocês. Tem mais uma vice-presidência administrativa financeira, que ela terá uma governança. Muitas vezes a gente está falando aqui, mas o torcedor não entende a linguagem administrativa. Mas digo a vocês que é uma linguagem extremamente profissional, é uma linguagem extremamente moderna, que não souberam fazer, mas nós sabemos fazer. Porque de administração eu entendo. Eu entendo e provei que em 6 anos nós disputamos os campeonatos pernambucanos, perdemos 2, evidentemente, mas o patrimônio do clube, ele cresceu violentamente. A administração do clube se modernizou e é isso que nós vamos lutar para resgatar. Nós vamos refundar o esporte, vocês tenham certeza disso. Você falou agora que o próximo presidente pega o clube com um rombo de 20 milhões. Você vai precisar de receita. Você já sabe de onde vai tirar essa receita. Onde é que você pode conseguir, ainda mais com o país em crise, fica ainda mais difícil, né? Deus dá a gente algumas coisas que elas são indispensáveis na vida. Essa palavra ela é mágica, inteligência, atitude. Então, inteligência e atitude eu tenho para dar, vender, sobrar e emprestar. Então, como eu disse a você, eu já tive aqui a oportunidade, quando fui presidente, numa situação
tão quanto difícil, mas entreguei o clube com dinheiro no caixa, com um plantel maravilhoso, com vários títulos e tivemos uma administração vitoriosa em todos os setores do clube, não só no futebol. Então, eu sei da dificuldade, tenho ciência do problema que eu vou enfrentar, tenho convicção da bronca que eu vou enfrentar, mas também eu tenho fé em Deus, que mais do que Deus ninguém, eu saberei vencer essa dificuldade que ela virá pela frente. É o que eu digo sempre, caminhos tortuosos são criados, mas quem sabe procurar a reta chegará ao seu fim. Você falou em 3 novas vice-presidências. Hoje o clube tem 7 vice-presidências, você já falando de mais 3, vão para 10. O número final do seu projeto são de quantas vice-presidências? Já pode adiantar outras novas? Não, veja só, como eu disse anteriormente, nós criamos 3, estamos criando 3, sabemos que existem outras, mas nós temos que analisarmos as existentes. Porque o esporte, na minha ótica, é uma empresa que tem que dar lucro. Ela não pode dar prejuízo. Porque se ela tem receita e despesa, o balanço tem que fechar. Vai fechar com lucro. Não pode fechar no vermelho como está acontecendo. E é um vermelho monstruoso. O esporte teve um tsunami nas suas finanças. Então é preciso que a gente recupere isso. Dificuldade tem o mercado financeiro, está difícil, tá. A crise existe. Mas tem uma coisa que você não pode abrir mão: inteligência e criatividade. Ô, Anderson, você falou aí que tem grandes dificuldades para gerir o esporte no ano que vem, 2018, 2024. Qual seria o primeiro ato da sua gestão, caso o senhor vença? Mas o primeiro ato em que sentido? O primeiro ato em geral, sim, do esporte. Não, veja só, ainda A primeira coisa que o senhor faria. Tá, então veja só, isso ainda eu não decidi, porque também eu quero deixar bem claro aqui e agora que não haverá, em hipótese nenhuma, caça às bruxas. Não haverá. Com a convicção que nós teremos o apoio da nação rubro-negra, nós sentaremos na cadeira do presidente e a primeira atitude, o primeiro ato será quebrar os 2 retrovisores. Não vou olhar para trás. Eu não olho para trás para ninguém. O que eu olho é sempre para frente e buscando o objetivo traçado. Aí sim, quero dizer a vocês, a nível de algumas críticas de experiência de administração, que eu não vou falar o nome da empresa, mas a nossa empresa, ela é líder brasileira no mercado de coberturas. Aí eu brinco sempre com a turma e digo, vem um Matotinho de Arco Verde para ser o primeiro no Brasil há 4 anos seguidos. Isso é o fruto de uma grande administração, de uma grande empresa, uma empresa sólida, uma empresa parceira do terceiro maior grupo do mundo financeiro, que é o Grupo Sagoban. Você falou aí na criação da vice-presidência com as mulheres feminina e há alguns anos, ou pelo menos na última gestão, o futebol feminino do esporte acabou sendo, de certa forma, extinto. Tem alguma coisa já pensando nessa vice-presidência para relevantar novamente o futebol feminino do esporte? Óbvio que na hora que eu estou criando a vice-presidência feminina, eu tenho que contemplar todos os departamentos de amadores que a atual administração extirpou do clube, eliminou do clube, fuzilou, botou num paredão e puxaram a metralhadora nesse departamento. Vamos ressuscitá-lo todo? Vamos ressuscitar, sim. Vai voltar. Agora, a conjunção de todos os departamentos depende do orçamento. Eu não posso aqui ir agora, nesse momento, estar prometendo A, B, C ou D, porque a dificuldade financeira está posta. Então eu tenho que fazer como eu fiz quando eu fui presidente. Faça um orçamento por departamento. Cada departamento apresenta seu orçamento. Esse orçamento ele é analisado e é estudado. Aprovado, ok. Dali para frente, não gasta mais R$1. Se gastar, gasta do bolso do vice-presidente do setor. Essa é a regra, por isso que eu não posso agora lhe afirmar que continuará. Sou simpático ao futebol feminino. Em Vitória de Santo Antão tem um clube que é um sucesso brasileiro. Por que não trazer sucesso para o esporte? Por que não trazer o esporte campeão brasileiro de novo de basquete? Por que a Adrianinha não está no esporte, está no Náutico? A gente tem que resgatar essas coisas. Como eu disse, o esporte não é só o Esporte Futebol Clube. Agora, no esporte, eu garanto a você que as lágrimas da nação rubro-negra, elas ficarão secas durante 2 anos. Só terá alegria. Anderson, dos 113 milhões de receita que o esporte tem anual, 50 milhões são gastas com o futebol. Você acha que é um número bom? Na sua gestão, você pretende aumentar esse valor para o futebol profissional? Olha, eu não conheço esses valores, mas se for esses números, eu faço a pergunta.
gastou 50 milhões no futebol. E 83 milhões foi aonde? Administração profissional do clube. Administração profissional do clube. 83 milhões. Dá menos, 113 dá Não, menos. 63 não, milhões. 113 para 50, 8513. 83 milhões foi para a administração do clube, 50 para o futebol, como está dizendo. Eu analisei, porque de finanças e de balanço eu entendo, embora não ser participante do Conselho Fiscal, eu analisei com Mário Leite, que será o nosso vice-presidente administrativo financeiro, eu analisei o terceiro trimestre. É horroroso, é muito ruim. Agora não posso dizer a você o final do quarto trimestre, porque nós analisamos trimestralmente contas. E essas contas serão auditadas pela empresa já contratada pelo clube, uma empresa internacional. Então, o que eu posso dizer é que neste momento, a previsão de gasto do clube no ano de 2016, 113 milhões, podendo ainda ter um problema maior se não forem pagos as obrigações de dezembro. Mas eu não quero aqui, nem vou prejulgar, porque a atual administração ela tem alguns pontos positivos? Tem. Agora no futebol, se tiver uma nota abaixo de 0, vai ser 20 zeros, que é uma administração pífia, administrada por amadores que não sabem o que é futebol. Talvez não tenha nunca chutado nenhuma bola. E eu fui atleta de futebol do esporte. De bola eu entendo. De bola eu conheço. Então, eu só lamento na administração que eu posso falar de futebol, alguma coisa de marketing, que eu ouvi algumas notícias boas. Com respeito aos outros departamentos, eu não posso dar opinião porque eu não os conheço. Agora, quando assumir em janeiro, vocês vão saber as análises que nós fizemos de todos os departamentos que estão em funcionamento do clube. Com relação à Ilha do Retiro, já foi falado várias vezes, arena, reforma da ilha, reparo para a ilha. O que é que você espera pela Ilha do Retiro no futuro? Uma arena, uma reforma? O que é que você analisa? Bem, isso é um problema que terá que ser bem analisado, porque a verba que foi gasta no projeto da arena, com as aprovações, projetos e etc. É uma monstruosidade de dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. O atual presidente, em várias reuniões que nós tivemos, ele procurou investidores na Holanda e em outros cantos, porque havia um problema e houve um problema com a extinção da W Torres. Então, esse dinheiro foi gasto. Aí eu pergunto, esse projeto nós poderemos levar à frente? Porque o atual presidente ao Conselho Homero foi contra. Eu acho que o projeto ele é bom, desde que seja refeito e num volume financeiro, numa massa financeira, que contemple a reforma do estádio e tire os espigões. Tire espigões, tire hotéis. O esporte não foi feito para ter hotel. O esporte foi feito para ter jogos de futebol. O esporte foi feito para ter esportes amadores olímpicos. Então a reforma do estádio eu sou a favor. E vou brigar, se tiver condições financeiras, de fazer pelo menos uma grande meia-sola. Uma meia-sola do que existe. Porque para derrubar o que está para fazer novo, hoje na crise é impossível. Então significa dizer que nós tínhamos um projeto com espigões, com hotéis, etc. Tal. Contrário a muita gente. Agora, eu sou a favor de reformar a ilha, porque essa construção civil ela já tem uma idade muito avançada. O último investimento que teve na Ilha do Retiro, no nosso estádio, foi comigo, presidente, que eu recuperei toda a estrutura de concreto da parte das sociais. Todos os pilares e os degraus foram todos recuperados com dinheiro vermelho e preto. E digo mais, nas nossas administrações, todos os recursos foram vermelho e preto. Fizemos a curva, que apelidaram de a curva de Van Derson, esse daí foi construído com dinheiro do esporte. Não teve dinheiro de ninguém. E só entreguei quando estava pronta. Aliás, desculpa, só vendi quando estava pronta. Não vendi por antecipação a ninguém. Então, os modelos de administração é muito diferente
dos velhos, como já nos apelidaram, mas eu faço questão de ser velho, mas competente em tudo que faço. E a equipe que está conosco é uma equipe de pessoas experientes, branquinho, super experiente, campeão pernambucano, 2 vezes prefeito de Bezerros, Antônio Júnior, secretário da Secretaria do Transporte de Pernambuco, Milton Bivar, dispensa comentário. Esse é campeoníssimo, esse é pé nas costas. E teremos sempre a colaboração, e vou ter sempre a colaboração dos ex-presidentes. Aqui está Jaba Guimarães, pessoa íntegra, capaz, campeoníssimo, e estará sempre nesse projeto nosso, nos alinhando. E para finalizar, eu quero dizer a vocês que eu aprendi na minha vida a ser transparente em tudo que faço. O esporte terá um portal de transparência. As contas do clube vão para a internet mensalmente. Será prestado conta centavo por centavo do dinheiro vermelho e preto. Isso vocês tenham certeza. Vocês que são da imprensa, vocês procurem a me vigiar, porque vocês serão meus vigias. Então vocês serão meus auditores num palavreado mais técnico. Então o torcedor do esporte que tiver internet em casa, que hoje 100% tem, vai saber de quanto está se gastando, com o que está se gastando e o que está se fazendo. Não será contratado jogadores para vir passear aqui, tomar água de coco e pabazinho, encher a cara de aguardente. Jogador contratado para fazer 1 ou 2 partidas, tendo salários monstruosos. Se fizermos uma massa de recursos aplicados nessas contratações malucas, nesses treinadores doidos que vieram, porque é um treinador que não tem a menor capacidade. Falcão treinou o que e aonde? Oswaldo Oliveira foi. Aí eu que digo sempre, a questão foi, é muito interessante, que ele foi, mas não é mais. Quem é hoje é Daniel Paulista, quem é hoje é Eduardo Batista, quem é hoje é o menino que está lá que é meu amigo, que está no Chapecoense, Caio. Aí sim, aí você tem competência e com salários inferiores aos salários pagos a esses monstros sagrados que vieram para o esporte e só fizeram afundar o nosso clube e aumentar a quantidade de lágrimas derramadas por todos nós. Anderson, qual a sua posição em relação à torcida jovem? É um problema que não é meu. É um problema da polícia, é um problema do Ministério Público, é um problema da Polícia Militar. Mas esse veto de integrantes da torcida ao estado da Ilha do Retiro, ele vai permanecer na sua gestão? Vai, lógico, porque é uma das boas atitudes que o presidente atual fez, é o que eu digo, tem que elogiar o que é bom. Pelo menos, essa situação, ok, estou de acordo. Marketing, estou de acordo. Futebol 10-0. Aí é que é a diferença do que é bom e o que é ruim. Né? Aí eu não posso aqui estar julgando outros setores que eu não conheço. Eu posso julgar os setores que eu conheço. Então, do futebol, do esporte hoje, da base até o futebol profissional, eu sei tudo, conheço tudo. Só não me perguntem o quê, mas eu sei de tudo e eu posso garantir. Patrimônio também, né? Uma última aqui, Wanderson. Luiz Carlos Belém falava, quando ele estava candidato, que tem que resgatar muito o torcedor do interior e do sertão, né? Haja visto essa invasão aí das torcidas dos clubes de Rio de São Paulo. O que é que o senhor pretende fazer para resgatar e trazer esse torcedor do interior, que queira ou não, é dinheiro e é verba para o clube e é o torcedor do amanhã? Olha, veja só, isso é uma coisa que, me desculpe dizer, a falsa modéstia, foi criado comigo. Aí, o nome que nós adotamos, né, foram núcleos de Caruaru, núcleo de Arcoverde, que é a minha terra. E assim nós fizemos, entendeu? Fizemos, em cada bairro de Recife, nós tínhamos uma escolinha, que era Ricardo Brito, que tomava conta. Então, essa busca do torcedor longe, entre aspas, porque de Recife para Caruaru é 120 quilômetros. Daqui para o Cabo são 30 quilômetros. Então, essa busca desses torcedores para vir aqui dia de domingo com a sua família, almoça, brinca, depois vai para o jogo. Então, isso será também pautado, não tem a menor dúvida disso, não. Eu acho que sempre que você puder trazer o torcedor para dentro da nossa casa, que a casa do torcedor ele é do Retiro, não é a Arena, não. A Arena é a casa do governador. Aqui é a casa do Rubro Negro, é a Ilha do Retiro. Essa casa tem que ser prestigiada. E como ela será? Com a frequência, com a presença dos torcedores e associados dentro dela.
Aí sim, aí eu acredito. Obrigado pela atenção. Se não foi bom, é muito possível.